Nos animes e mangás shonens, as lutas são sempre bem destacadas, mas Hunter x Hunter consegue levá-las a um outro patamar. Isso acontece por causa de um dos sistemas de poder mais complexos e inteligentes do mundo dos animes e mangás, o Nen. Mas, afinal, como é que ele funciona e o que inspirou Yoshihiro Togashi a criá-lo? Antes de mergulharmos nesse universo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada do mundo shonen. O Nen não se baseia apenas em força bruta, mas sim em controle mental, disciplina e estratégia. O Nen permite que o indivíduo manipule sua aura, a energia vital que flui do seu corpo. O funcionamento do Nen pode ser dividido em três partes principais: os fundamentos, as categorias de Hatsu e as técnicas avançadas. Para dominar o Nen, os usuários devem aprender primeiro a controlar sua aura através dos 4 princípios básicos. Eles são os pilares de todo esse sistema. Primeiro tem o Ten, que é o ato de manter a aura ao redor do seu corpo, para ajudar a fortalecê-lo e protegê-lo contra ataques de outros usuários de Nen, o que ajuda a prevenir o desgaste da própria aura. Em seguida tem o Zetsu, que é o oposto do Ten. É a habilidade de parar completamente o fluxo de aura do corpo, o que torna o usuário imperceptível para os outros. É ideal para rastrear ou se esconder. Em seguida tem o Ren, que é o fortalecimento da aura. É a capacidade de liberar uma grande quantidade de aura do corpo, o que aprimora o potencial do usuário e serve como treino para aumentar a capacidade total de aura. E por último, mas não menos importante, o Hatsu. É a expressão, é o uso da aura para criar uma técnica ou habilidade única. É a aplicação pessoal do Nen de um indivíduo, refletindo sua personalidade. As categorias de Hatsu são a base para a criação dessas habilidades. Aliás, qual desses fundamentos você acha mais interessante? Deixa aí nos comentários. Mas como é que cada pessoa define o tipo de habilidade que você vai criar? É aí que entra o coração desse sistema, as 6 categorias de Nen. E a compatibilidade de um usuário com cada uma é determinada por sua personalidade. A maioria dos usuários tem uma afinidade natural com ao menos uma delas. Para descobrir a sua, é comum usar o método da adivinhação da água, onde o indivíduo coloca uma folha em um copo de água e, utilizando a sua aura nele, você observa uma reação. Dentre as 6 categorias de Nen, a mais famosa delas é o Fortificador, que aumenta o poder de um objeto ou parte do corpo, fortalece o seu ataque e a defesa. Na adivinhação, isso é notório quando o volume da água aumenta. Em seguida tem o Emissor, que projeta a aura para fora do corpo e a mantém separada, o que permite ataques de longo alcance. Na adivinhação, a cor da água muda. Transmutador permite que a aura mude de forma ou adquira as propriedades de outra substância. Killua, por exemplo, transforma sua própria aura em eletricidade. Na adivinhação, a água muda de sabor. Manipulador permite controlar objetos ou seres vivos. O grau de manipulação depende da dificuldade desta tarefa. Na adivinhação, nota-se quando a folha se move. Conjurador permite criar um objeto real com a própria aura. O objeto materializado pode ser visível para outras pessoas não usuárias de Nen. Na adivinhação, isso é notado quando surgem impurezas dentro da água. E por último, mas não menos importante, tem os especialistas, cujas habilidades que não se encaixam nas outras 5 categorias. Eles são extremamente raros, e na adivinhação ocorre quando uma reação completamente diferente ocorre, algo não encontrado em nenhuma das reações vistas anteriormente. Aliás, se você curte conteúdo de Hunter x Hunter, aproveita e confere os links na descrição. Lá tem umas indicações de mangás e produtos de Hunter x Hunter. Usando o nosso link da Amazon, você apoia o canal sem gastar nada mais. Vou aproveitar e também deixar ele no comentário fixado desse vídeo. A parte mais interessante e estratégica do Nen é o uso das restrições e condições. Um usuário pode se impor um voto ou uma limitação para tornar sua habilidade muito mais poderosa. Por exemplo, Kurapika restringe o uso de sua habilidade apenas para a trupe e fantasma, o que a torna incrivelmente forte contra eles. Além dos princípios básicos e das categorias existentes, existem também as técnicas avançadas de Nen. Entre elas está a Gyo, que consiste na concentração da aura nos olhos, para ver a aura de outras pessoas ou objetos ocultos. Além dela tem o En, que é a liberação da aura em um círculo de grande raio, permitindo que o usuário sinta tudo que entra em sua área de atuação. Depois tem o Ko,
uma técnica avançada de Gyo, onde toda a aura do corpo é concentrada em apenas um único ponto, criando um ataque ou defesa extremamente poderosa, mas deixando o resto do corpo vulnerável. E por último, uma técnica que também está nos princípios básicos do Nen, que é o Zetsu, uma técnica avançada para esconder a presença, como eu já disse antes. Graças a essa complexidade e a profundidade do Nen, que torna as batalhas em Hunter x Hunter tão imprevisíveis e emocionantes, transformando-as de meras competições de força em jogos de inteligência e estratégia. Se esse conteúdo tá te ajudando a entender melhor o Nen, nem que seja só um pouquinho, já deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais o canal. Mas, de onde veio a ideia por trás do Nen? O que fez, o que inspirou a criação dele? A criação do Nen por Yoshihiro Togashi para Hunter x Hunter foi inspirada em uma combinação de conceitos sobre a energia vital, conhecida diferentes nomes em várias culturas e filosofias orientais, tais como o Ki do japonês ou Shi do chinês. A ideia de que todo ser vivo possui uma energia interior que pode ser controlada e manipulada para fins físicos e espirituais. É a base desse sistema e de vários outros, que é visto em Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco com os Cosmos, e até mesmo Star Wars bebe um pouco dessa água. Togashi pegou essa ideia fundamental de aura e a expandiu por meio da limitação, transformando-a em um sistema de regras bem definidas. Ele detalhou como essa energia flui, como pode ser reforçada e, o mais importante, como pode ser usada para criar habilidades pessoais. Uma inspiração que também foi importante foi o seu próprio trabalho anterior, o Yu Yu Hakusho. Ele percebeu que o sistema de poder de sua obra anterior era mais direto e linear. Os personagens simplesmente se tornavam mais fortes com o tempo. Para Hunter x Hunter, ele queria algo que não dependesse apenas de quem tem mais poder, mas sim de inteligência, estratégia e criatividade. O Nen foi a solução para isso. Ele permite que um personagem mais fraco vença o mais forte, através de uma habilidade bem pensada, de uma restrição inteligente ou de uma tática de batalha superior. Isso desvia do clichê do protagonista que vence apenas por ter mais poder, o que era comum nos shounens daquela época. Um dos aspectos mais geniais do Nen é a forma como ele se conecta diretamente com a personalidade do usuário. As 6 categorias de Nen são uma espécie de teste de personalidade disfarçado, pois é através delas que a afinidade de um personagem com reforço, emissão e materialização se torna um reflexo de quem eles são, o que torna as habilidades mais pessoais e orgânicas. São poucos as obras que possuem sistema de poderes deste nível. O único que eu me lembro de cabeça atualmente é os stands de JoJo's Bizarre Adventure. Aliás, conta aqui nos comentários qual habilidade de Nen você acha mais criativa. Eu vou marcar com um coraçãozinho aquela que tiver a resposta mais legal. Em suma, Togashi se inspirou na fusão de um conceito espiritual milenar com o desejo de subverter as regras do gênero shounen, criando um sistema onde o poder não é apenas uma questão de energia, mas sim de mente, disciplina e, acima de tudo, criatividade, usando como fonte principal disso a limitação de um conceito existente. Mas agora, você já sabe como o Nen funciona e de onde veio a sua inspiração. Só que surge uma pergunta que não pode ser calada. Qual versão de Hunter x Hunter será que fez o melhor trabalho em trazer tudo isso para as telas? A clássica de 99 ou o remake de 2011? Assista a este vídeo para compreender definitivamente qual é a melhor. E não esquece, se quiser apoiar o canal e ainda garantir produtos de Hunter x Hunter, use o link da Amazon na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Valeu por assistir e até a próxima!